Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra, irmãos, que está em 2 Reis, no capítulo 25, no versículo 26, que vai dizer assim: levantando-se todo o povo, desde o menor até o maior, como os capitões do exército, e foram para o Egito por medo dos caldeus. Então aqui, irmãos, a palavra vai dizer, aleluia, Jesus, que houve então um ataque muito grande na cidade de Judá e Jerusalém, que veio agora o cativeiro da Babilônia. O Senhor levantou, aleluia, Jesus, Nabucodonosor, para agora atacar esta cidade, aleluia, Jesus. E vários, aleluia, Jesus, foram presos, foram levados cativos para a Babilônia, lá morreram, aleluia, Jesus, porque ficaram muito tempo lá. Mas a palavra vai dizer assim que os remanescentes fogem para o Egito. Olha só que interessante, irmãos. Você pode ver que a Bíblia vai dizer que os grandes, os poderosos, eles foram feitos escravos, eles foram feitos prisioneiros de Nabucodonosor. Sabe quem que ficou na cidade? Os pobres. Aleluia, Jesus. E engraçado que o título vai dizer assim, os remanescentes fogem para o Egito. A Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, Jesus, que quem vai estar vivo no tempo, aleluia, Jesus, no fim dos tempos, e quem será salvo serão os remanescentes, que ficarão vivos para o tempo do fim. Aleluia, Jesus. E aqui a gente pode ver, se a Bíblia fala que eles são remanescentes, é o povo pobre, é o povo humilde, que acreditava em Deus, que buscava a Deus, que servia a Deus. Aleluia, Jesus. Mas claro que teve muitos profetas também, aleluia, Jesus, que foram para o cativeiro, mas eles voltaram também do cativeiro e foram tratados muito bem lá. O Senhor usou de misericórdia para com eles. E muitos deles voltaram também, vivos, até para reconstruir o templo novamente. Mas os pobres, os humildes, os que acreditavam em Deus, que buscavam a face do Senhor, eles conseguiram fugir, porque eles olharam para eles assim, esses são os pobres, são os coitados. Isso daí a gente deixa aí para cuidar aqui da lavoura, para cuidar do que tem aqui ainda. A gente vai deixar isso aqui para cuidar da cidade. Vocês aí que são menos desprovidos, vocês que são mais pobres aí, então vocês ficam aí cuidando da cidade. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia vai dizer assim, que o rei Nabucodonosor levou Joaquim como escravo para a Babilônia e colocou o tio dele, Matatias, que ele mudou o nome dele para Ezequias, e ele ficou governando ali. Mas o povo conseguiu, mesmo assim, o povo conseguiu fugir, aleluia, Jesus, porque ele se rebelou. Ezequias, que era o tio de Nabucodonosor, ele se rebelou contra Nabucodonosor. Nabucodonosor mandou enforcar ele, degolar ele. E o povo, então, o povo conseguiu fugir para o Egito. Isso, irmãos, é algo que está por vir ainda. Aleluia, Jesus. Tudo que tem passado no Antigo Testamento, aleluia, Jesus, o Senhor vai vir voltar à tona. Vai voltar à tona em vários lugares. Pestilências, pragas, guerras, perseguições, mas os remanescentes, aqueles que buscam, aqueles que obedecem, aqueles que fazem a vontade do Pai, esse sim, o Senhor, ele vai salvar. Aleluia, Jesus. Assim como o Senhor deu a direção, aleluia, Jesus, e eles conseguiram fugir para um outro lugar, aleluia, Jesus, conseguiram fugir para o Egito, aleluia, Jesus. Então, irmãos, é isso que vai acontecer. Vai chegar uma época, aleluia, Jesus, que virá também sobre o Brasil a perseguição, guerra, fome, aleluia, Jesus. Mas fiel ao Senhor, aleluia, Jesus, que vai guardar o povo dele, o
O Senhor vai ajudar, aleluia, Jesus, com o alimento, com o dinheiro, e as pessoas vão conseguir, aleluia, Jesus, sobreviver. Os remanescentes vão sobreviver para tudo que há de vir nessa terra, para que possa se cumprir a palavra de Deus. Que os 144 mil que foram arrebatados aqui, aleluia, Jesus, são os que estarão vivos para se encontrar. João vai dizer que viu uma grande multidão em Apocalipse. Essa grande multidão é os que já estão em Cristo, é os escolhidos que já estão descansando em Cristo. Então, aleluia, Jesus, os 144 mil serão os que serão arrebatados da terra. Aleluia. Eles ficarão vivos para o arrebatamento. Esses são os remanescentes, aleluia, Jesus, porque o restante já estão com Cristo descansando. Então vai se unir aquela multidão que já estava descansando com os 144 mil e se tornaram uma grande multidão de todos os cantos do mundo, aquele que foi fiel ao Senhor, aquele que creu nele, aquele que obedeceu a ele, para que venha se cumprir a palavra do Senhor, aleluia, Jesus. E hoje o Senhor entrega essa direção, aleluia, Jesus, para nós, para que a gente venha confiar, que a gente venha buscar cada vez mais, que quanto mais a gente busca, mais a gente obedece à voz do Senhor, a gente faz a vontade dele, ele nos livra dos ataques espirituais, ele nos livra de todo perigo contra a nossa casa, contra os nossos filhos, aleluia, Jesus. Mas se você quer a tua família salva, se fortaleça no Senhor, faça a vontade dele, aí você vai ver, porque existe um remanescente na família, aleluia, Jesus. Deus levanta um remanescente para lutar, para orar, para jejuar pela família. Aleluia, Jesus. E vai ser assim, só que nós temos que fazer a vontade do Senhor e ser fiel. Aí o Senhor cura, o Senhor liberta, e é isso que Ele faz. Amém, irmãos? E eu digo com toda convicção, porque a Bíblia nos fala isso. Seja fiel ao Senhor, porque todos aqueles que foram fiéis ao Senhor, o Senhor recompensou com muitos bens materiais aqui nessa terra, enquanto esteve nessa terra. E principalmente vai ganhar a salvação, que esse é o principal. Mas contudo, onde o Senhor tem grande misericórdia do seu povo e faz que o teu povo viva bem aqui nessa terra. Amém, irmãos? Mas você tem que ser fiel para que você seja um desses remanescentes que vai se salvar no tempo do fim. Amém? Então eu deixo essa direção em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.